Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Nesse vídeo, eu vou dar continuidade àquilo que a gente estava conversando no vídeo anterior. Nós estamos falando sobre a metodologia DBR e estamos na fase das etapas. Então, eu expliquei nos vídeos anteriores a etapa 1, a etapa 2, e agora eu vou estar explicando para vocês a etapa 3, conceber, que é justamente o momento que vocês criam a sequência didática. Veja só, a sequência didática de vocês vai ter uma estrutura que eu vou apresentar aqui para vocês, bem específica. Isso não quer dizer que vocês não possam complementar ou adicionar alguns elementos. O que não vai poder é modificar a quantidade de intervenções que estão sendo propostas, tá certo? Mas o que se faz dentro dessas intervenções é que vocês vão poder alterar, tá certo? Mas, de qualquer maneira, o que vai estar escrito aqui na metodologia vai ser de uma maneira bem ampla e bem geral. Vocês vão especificar isso no próprio produto de vocês, que é o produto educacional, que se trata da sequência didática, tá bom? Então, bem aqui tem um parágrafo introdutório que vai dizer o que significa essa terceira etapa, né? E o que vai acontecer. Então, inicialmente, são definidos os objetivos de aprendizagem, isso é de praxe, tá certo? Consideram-se os obstáculos epistemológicos do conteúdo que você está trabalhando. Então, é de função afim, é de oração subordinada substantiva, é independência do Brasil, é cartografia, o que for. Caracterizando possíveis problemas conceituais, factuais e procedimentais. Desculpem. Veja que se você não for trabalhar nem com factual, nem com procedimental, você tira. Se você for trabalhar com conceitual e factual, você tira o procedimental. Se você não for trabalhar com factual, só com conceitual e procedimental, você tira o factual, tá bom? E você vai usar essa lógica para tudo que você for escrever aqui na metodologia, tá? Aí, os possíveis problemas, né, que podem acontecer, os tipos e graus de dificuldades que geralmente os estudantes apresentam quando aprendem esses conceitos e procedimentos e fatos, se for o caso, e os indicadores de aprendizagem desenvolvidos na etapa 2, compreender, tá bom? Então, essa parte do conceber é levado tudo isso aí em consideração. Posteriormente, são definidas as estratégias de aprendizagem, utilizando-se os objetivos e os indicadores de aprendizagem traçados anteriormente como base estrutural, tá? São contempladas aí, então, as 5 dimensões do construcionismo, que é aquilo que vocês já deveriam ter escrito lá em cima, né? Pragmática, sintônica, sintática, semântica e social. Então, esses termos aí vocês não podem mudar no texto, né? Tem que ficar assim. Os 10 princípios da tecnodocência, preconizados por Lima e Loureiro, né, lá no livro 2019, e aí tem esses termos, né, professor aprendiz, professor estudante parceiros, esses títulos que estão aí, que são os 10 princípios, vocês precisam rever, porque eles já estão escritos de outra maneira, tá certo? Então, vejam direitinho como é que eles estão escritos, para que vocês façam a escrita do jeitinho que a gente já corrigiu lá no texto sobre tecnodocência, tá bom? Além da compreensão teórica do conceito de MADE, né, que deve ser desenvolvido a partir de 5 passos. E esses 5 passos são esses que estão aí mesmo: criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação. Lembra que não é maiúsculo, tá certo? Então, como não foi possível ajustar, então eu estou ajustando aqui só para vocês se lembrarem que vocês precisam fazer isso no texto de vocês. Eu estou colocando essa referência de 2016, que é um pouco mais antiga. Desculpem. Mas se vocês quiserem trocar por uma referência mais próxima de 2024, é possível. É só entrar lá no site da Tecnodocência, na parte de publicações, qualquer publicação mais recente, 2024, 2023, né? Vocês têm acesso facilmente. Pronto, e agora que eu vou explicar como é que é composta essa sequência didática. Então, ela tem 8 intervenções, que são essas que estão aqui. E vai ser igual para todo mundo, aí não tem jeito, tá bom? Aplicação do questionário inicial, experimentação, concepção, roteirização, desenvolvimento e testagem, avaliação, socialização e autoavaliação e aplicação do questionário final. Então, eu vou aproveitar esse vídeo,
para explicar o que vocês têm que escrever, mas para explicar o que significa cada uma dessas coisas, né? Uma vez que é a primeira vez que vocês estão tendo contato com a proposta da sequência didática, tá bom? Então, vamos lá. A primeira intervenção preconiza a aplicação do questionário inicial, que também tem o seu apêndice específico. A gente não construiu esse questionário inicial ainda, mas vamos fazer mais para frente um pouquinho. Eu também vou fazer um vídeo explicando como é que tem que fazer, tá bom? E aí, nesse questionário inicial, a gente tem a coleta dos dados personográficos sobre o perfil dos estudantes, né? Então, a gente precisa conhecer esse perfil, principalmente o perfil tecnológico deles, né? Conceituais, factuais e procedimentais sobre o tal do conteúdo que vocês estão trabalhando, sobre função afim, sobre oração subordinada substantiva, independência do Brasil, o que for, né? Lembra que se você não estiver trabalhando com fato, nem com procedimento, você tira essa informação, deixa só aquilo que você realmente vai usar, considerando-se os tipos e graus de dificuldade que podem apresentar. O questionário inicial é elaborado no Google Forms, tá certo? É o que a gente vai fazer. Composto por não sei quantas questões ainda. Então, vocês podem deixar isso aqui com X e amarelinho mesmo, porque depois que vocês fizerem a composição do questionário inicial, é que vocês vão saber quantas questões ao todo vai ter o questionário de vocês. Aí vocês têm que vir para cá e ajustar. Mas vão ser algumas questões personográficas, algumas questões conceituais ou factuais ou questões procedimentais, dependendo se vocês vão trabalhar com isso ou não. Então, tá certo? Primeiro momento é esse aí da aplicação do questionário inicial. Por que isso é importante? Porque a gente precisa conhecer o que eles sabem sobre esse conceito, fato, procedimento, né, da área que você está vinculado, tá bom? Então, a gente vai precisar disso para acionar os subsunsores deles, né, os conhecimentos prévios, e também para a gente ter elementos para comparar com o que vai vir posteriormente. Na segunda intervenção, a experimentação, os grupos utilizam um MADE similar ao que vão desenvolver, apresentando os mesmos conteúdos científicos com o mesmo artefato tecnológico digital previsto, que no caso que a gente está trabalhando é o jogo no Word Wall, tá? Mas pode ser o livro-jogo no Twine, né, um vídeo em uma plataforma tal, uma rede social no Instagram, tá certo? Para terem um primeiro contato com a plataforma Word Wall, né, que utilizarão para construir seus jogos autorais no contexto do conteúdo a ser trabalhado, tá bom? Então, vocês constroem aí esse texto sabendo que a segunda intervenção eles vão fazer uma experimentação. Se você vai trabalhar no jogo no Word Wall, é no jogo do Word Wall. É por isso que, geralmente, logo no início, eu peço para vocês desenvolverem um jogo no Word Wall, no caso, para que vocês compreendam como é que é o processo de desenvolvimento do jogo, né? E que vocês já preparem esse material, porque a experimentação que eles vão fazer é justamente o jogo que vocês, professores, desenvolveram, professores pesquisadores, né, desenvolveram. Então, eles vão usar o jogo que vocês fizeram, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Muito bem. Na terceira intervenção, concepção, os grupos, né? Então, os estudantes já vão ser divididos em grupos, né? Então, eles trabalham com ideias iniciais sobre o que eles querem desenvolver. Então, eles vão pesquisar em livros didáticos e na internet os conceitos ou os fatos e os procedimentos básicos vinculados a esse conteúdo aí que você está trabalhando. E realizam o desenho da proposta do jogo com base nesse estudo mais aprofundado do jogo e do Word Wall, tá isso? Tá certo? Então, para isso, eles preenchem a parte 1 do documento intitulado Roteiro do MADE. Então, aqui, nesse momento da concepção, né, eles precisam conversar sobre o que é que eles vão colocar lá no Word Wall, né, e principalmente fazer uma pesquisa, né, sobre o conteúdo que eles vão usar lá no Word Wall, tá bom? É importante frisar isso aqui, porque em nenhum momento você, como professor, vai repassar a informação nas aulas expositivas, tá? Então, a gente já está na terceira intervenção e você ainda não atuou como professor de aula expositiva, tá certo? Isso é muito importante, porque a gente precisa testar essa proposta metodológica de ensino nessa sequência didática, nesse formato, tá bom? Então, não é para você parar e explicar para os alunos. Eles vão pesquisar. Isso é fundamental. Na quarta intervenção, que é a roteirização, os grupos constroem os conteúdos que serão inseridos no MADE, fazendo uso das ideias concebidas anteriormente com base nessas estruturas do Word Wall, especificamente.
Se for no Twine, né? Se for um vídeo, é na plataforma do vídeo, tá? As informações são inseridas na parte 2 do documento intitulado Roteiro do MEID, que é o apêndice C. Então, vocês também vão ver que já tem um modelo do roteiro que eles precisam preencher. É claro que o modelo é bem geral, então você precisa adaptar ao contexto da sua escola e ao contexto da sua pesquisa especificamente, tá bom? Então, o que vai acontecer? Na terceira e na quarta intervenções, né, eles vão criar. E aqui na quarta especificamente, eles vão criar mesmo as perguntas, as opções de resposta, né, e a resposta correta que eles vão colocar para o jogo deles, né? Geralmente a gente solicita que eles façam um jogo com 5 questões, para não ficar muito extenso, não gastar muito tempo, tá certo? Então, é importante que vocês tenham consciência que nesse momento eles vão estar construindo o jogo deles. Na quinta intervenção, que a gente está chamando de desenvolvimento e testagem, os grupos utilizam ou o WordWall propriamente dito, ou o Twine, ou a plataforma de vídeo, né, colocando em prática os elementos que constam no roteiro elaborado, com eventuais pesquisas sobre o funcionamento do WordWall, tá certo? Então, se eles precisarem entrar no WordWall para conhecer um pouco mais, mexer um pouquinho nele, não tem problema nenhum, é esse o momento. Então, aqui, eles vão colocar todas as perguntas, respostas e marcar a opção que eles consideraram correta, né? Então, eles vão colocar a mão na massa no sentido de tudo que eles fizeram no roteiro, eles vão colocar dentro do WordWall, né? Para que o jogo seja gerado, tá bom? Então, o MEID desenvolvido é publicado na internet com armazenamento do link definido. Eles colocaram todas as informações que eles roteirizaram antes e aí pode, no caso do WordWall, o nome correto é compartilhar. Eles compartilham e acabam gerando esse link. Em seguida, o MEID produzido é testado dentro do grupo desenvolvedor, para que reflexões sobre os conteúdos científicos e tecnológicos digitais sejam realizadas com modificações e ajustes, caso seja necessário, né? Então, aqui, além deles inserirem as informações no WordWall, geraram um link, testa, eles vão testar nesse momento. E tudo aquilo que eles acharem que precisa melhorar, que precisa ajustar, inclusive com a sua ajuda, né? Você, como professor ou professora, vai estar lá orientando os alunos, falando assim, olha, isso aqui realmente tem a ver com função afim, olha, cuidado, isso aqui não me parece muito uma oração substantiva, né? Subordinada substantiva. E aí, o que fazer, né? Ajudar esses alunos, esses grupos, a melhorarem esse MEID nesse momento. É isso que se faz na quinta intervenção. Então, nesta intervenção ainda, o pesquisador coleta as telas produzidas por cada grupo e as armazena no relatório dos MEIDs com informações detalhadas de cada MEID desenvolvido, tá bom? Essa parte aqui, especificamente, ela pode ficar aqui na quinta intervenção ou ela pode ficar na sexta intervenção, tá certo? Tudo depende de o quanto vai haver de mudanças. Mas eu vou explicar para vocês a sexta intervenção. E se vocês quiserem trazer esse trecho para a sexta, talvez fique melhor para vocês, tá certo? Não tem problema essa mudança, não. Lembrando só que esse relatório dos MEIDs aqui, eles precisam ser armazenados no apêndice D, que também tem um modelo que vocês vão preencher quando vocês estiverem aplicando. Então, na sexta intervenção, a avaliação, o MEID produzido é testado fora do grupo. Ou seja, ocorre um rodízio dos MEIDs desenvolvidos entre os grupos com a finalidade de promover uma verificação desses conteúdos aí. Lembra que você deixa o que é, o que não é, você tira, né? Inseridos nos MEIDs com posteriores modificações e ajustes, caso seja necessário, tá certo? Então, vai haver, o grupo 1, por exemplo, produziu o MEID 1. Aí, para que nesse momento aconteça a avaliação, o MEID 1 vai ser avaliado pelo grupo 2. O MEID 2 vai ser avaliado pelo grupo 3. E o MEID 3 pode voltar para o grupo 1 que vai avaliar, certo? E aí eles vão fazer o quê? Eles vão preencher um relatório de avaliação do MEID, vinculado aos outros grupos, tá certo? E aí, nesse relatório, eles podem colocar o que eles acham que precisa mudar no MEID do outro grupo. Tá certo? Existe um modelo também, tá? Que é o apêndice E, que a gente tá chamando, e eles podem estar preenchendo esse relatório para que depois, o que acontece? Nessa intervenção ainda, né? Eu não coloquei aqui, mas é importante ressaltar
que os grupos, eles vão fazer os ajustes conforme eles vão lendo as solicitações dos outros colegas, né? Tá certo? Então, isso também acontece na sexta intervenção. Por isso que eu disse, né? Depois o pesquisador coleta as telas produzidas, talvez coletar as telas produzidas seja mais interessante depois que tudo tiver realmente finalizado, né? Inclusive pela avaliação dos colegas, tá? Talvez isso seja interessante. Então, esse parágrafo aqui, ele é flutuante, ele pode ficar aqui ou pode ficar depois da sexta intervenção, tá? Na sétima intervenção, socialização, os conceitos, os fatos, procedimentos científicos, né? Aí vocês precisam dizer quais são, né? São generalizados por meio de diálogo entre o professor e grupos de estudantes. Gente, é aqui na sétima intervenção que vocês vão fazer a famigerada aula expositiva, tá bom? É só aqui, quase terminando a sequência didática, que vocês vão amarrar todas as ideias com os alunos, né? Dizendo para eles, né, o que é a função afim, de fato, né? O que tem uma função afim, né? O que tem no gráfico dessa função afim? O que é uma oração subordinada? O que é uma oração? O que é uma oração subordinada? O que é uma oração subordinada substantiva, né? O que é independência? O que é independência do Brasil? Quais são os tipos? Quais são os modelos, tá certo? Então, aqui é o momento de generalizar, tá? Na sequência, né, a gente não fica só nisso, nessa intervenção, mas eles vão falar um pouquinho, mais rapidamente, sobre as experiências, aprendizagens e dificuldades que eles tiveram, né, durante esse processo, e no final, eles vão preencher um questionário de autoavaliação. Esse aqui é um apêndice F, né, que também tem um modelo que pode ser utilizado, tá bom? Todas aquelas ideias que foram mencionadas verbalmente, eles vão agora anotar nesse questionário de autoavaliação. Muito importante que vocês, nesse momento, tragam aí uma fala, né, com esses alunos sobre essa experiência que foi vivenciada, tá certo? Então, vocês fiquem atentos a esses detalhes que vão surgir aqui. Mas, assim, em termos de escrita da metodologia, é isso que vocês têm que dizer, tá certo? Que vocês vão fazer. Na realidade, nessa sétima intervenção, são 3 coisas, né, que podem ser realizadas. Uma coisa que é importante ter em mente, eu não estou colocando aqui no texto, mas lá no produto educacional isso vai aparecer. Cada intervenção está sendo pensada para 1 hora e 40 minutos. Geralmente são aulas germinadas, tá certo? Então, fiquem atentos a isso também quando vocês forem pensar na execução, tá certo? Eu não estou colocando aqui, mas se vocês acharem por bem colocar um parágrafo que diga isso, também não tem problema. O fato é que a metodologia ela já está bastante extensa. E como isso vai aparecer no produto educacional, então talvez não seja tão relevante, tá? Na 8ª intervenção e última, né, ocorre a captação dos conhecimentos a posteriori dos estudantes, tá certo? E vocês vão aplicar o questionário final sobre os conceitos, fatos, procedimentos, se for o caso, desse conteúdo aí específico, né? Então, já falei 1000 vezes. Função afim, oração subordinada substantiva, independência do Brasil, cartografia, o que for. Para isso, utiliza-se como instrumento de coleta de dados o questionário final, apêndice G, elaborado no Google Forms, e aqui, obviamente, vocês não vão colocar ainda o total de questões. Mas veja que agora não existem mais questões personográficas, né? Existem questões apenas conceituais, factuais e procedimentais, que são semelhantes às questões apresentadas no questionário inicial. Então, a gente vai tomar todo o cuidado para a construção desse questionário final, porque ele vai ser uma cópia do questionário inicial, mas com pequenas alterações que a gente precisa tomar cuidado de fazer quando estiver preparando. Então, a gente vai fazer mais para frente, de forma bem consciente. Tá certo, gente? Então, a gente encerra aqui esse vídeo, tá certo? Para depois a gente passar para outra etapa. Então, nesse vídeo eu expliquei, talvez, uma das etapas mais importantes, que é a etapa 3, conceber, né? Como é que foi concebido, ou como é que é concebida a sequência didática, né? E qual é a formatação geral dessa SD, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo vídeo.